olha para a emoção e olha para o pensamento como eles são. Eles são objetos que estão aí. Daqui a 5 minutos pode ser que eles não estejam mais. E é isso que acontece. Só que você fica tão identificado, tão preso a essa ideia de que você é o que pensa, ou de que você é o que sente, ou de que você é esse corpício, que você está sempre sofrendo por causa disso. Você está sofrendo porque o seu corpo não é forte como você queria que fosse, não é magro como você queria que fosse, não é alto como você queria que você não é isso, que você... Cara, você não é nada disso. A gente cresce basicamente dentro de inúmeras crenças, sejam sociais, sejam religiosas, etc. Você cresce acreditando naquilo que os teus pais dizem, por exemplo, porque quando você nasce, você é pequeno, os teus pais são autoridade em tudo na sua vida naquele momento. Depois, essas autoridades passam a ser os seus professores, por exemplo. Eu sou a autoridade aqui dando aula de Yoga e Vedanta, mas a diferença dentro dessa autoridade, dentro dessa relação aqui que nós temos, é que você se coloca nesse papel de questionador para mim como professor, coisa que talvez você não fizesse, ou ninguém faz, na verdade, quando nós estamos nos relacionando com os nossos pais quando somos crianças. Quando os nossos pais dizem alguma coisa quando a gente é criança, a gente baixa a cabeça e obedece, acredita. O que o meu pai diz é lei, o que a minha mãe diz é lei, eu não vou desobedecer. E por que a minha mãe e o meu pai vão me enganar? Né? Por que eles vão dizer uma coisa para mim que não é verdade? Só que depois, isso também vai se desenvolvendo na escola, como você falou, né? Os professores ali da escola são as autoridades nos assuntos que eles abordam, mas vários assuntos ali são abordados de forma totalmente parcial dentro da escola. Se você for estudar a história é sempre parcial. Se você for estudar outra coisa ali que tenha parcialidade, né? Eu já tive professores que hoje eu olho para trás e falo, cara, esse professor era totalmente de direita. Não, esse professor era totalmente de esquerda. Porque eles defendiam uma posição e transmitiam a história a partir da crença deles. Então, essa crença foi embutida em mim, porque não tinha ali a maturidade suficiente para questioná-los, para falar, para saber, vem cá, realmente, o que aconteceu aqui? É isso porque você acha isso? Ou é isso porque isso aconteceu desse jeito? Entendeu? Eu não tinha essa maturidade para fazer esse tipo de questionamento. E essa é a grande diferença dentro desse estudo que a gente faz, que é o espaço para podermos questionar estas crenças. Porque o que eu estou falando aqui para você, ou o que a tradição está dizendo aqui para você, não pode ser engolida goela abaixo e simplesmente não. É mais uma crença na qual eu vou ter que acreditar. Não, isso aqui tem que ser colocado em questão para ver se isso é prático e para ver se isso faz sentido na vida. Então, nossos pais, antes de nascer, vão colocando expectativas na gente. Aí eu já fico assim, ai, tomara que a minha filha goste de ir para a praia e vai surfar comigo. Eu já fico nessa expectativa. Mas óbvio que o pai idiota aqui já fica cheio de expectativa em relação à filha. É um fato. E outra, ela nem escolheu o nome dela, são os pais que escolheram o nome dela. Tipo, é outra coisa que a gente já está dando para ela sem ela escolher. Todos nós damos sem, né, o bebê que está nascendo ali para o direito de escolher o nome. Então, assim, depois essas expectativas vão passando para a fase da escola. Por quê? Existe uma crença social de que o sucesso na vida é ser o mais inteligente, ter o maior salário, ser o mais forte, ser o mais famoso. E isso hoje em dia está muito em voga nas redes sociais. Tipo, às vezes tem um bando de Zé Ninguém da vida que tem 1 milhão de seguidores e que só falam besteira.
E tem várias pessoas maravilhosas que têm meia dúzia de seguidores, entendeu? Por quê? Porque o que chama a atenção da sociedade? São essas crenças todas, essas coisas que estão embutidas ali. E não esse... Quem é que... Quando é que é interessante, ou quando é que é, digamos assim, atrativo esse convite para a reflexão, o questionamento, né? É muito difícil, é muito mais atrativo o convite para fazer outra coisa. Então, quem posta o qualquer coisa de distração, festa não sei o quê, praia não sei o que lá, yoga com isso, yoga com aquilo, é muito mais atraente do que o yoga com o tio Bruno. Vamos aqui questionar a natureza do ser. Poucos vão se inclinar a este trabalho. É por isso que poucos vão se dedicar a isto. Que na maior parte dessas questões, nós sejamos capazes de nos libertarmos destas crenças que são passadas pelas gerações anteriores através destes questionamentos, né? Quantas crenças sociais, por exemplo, nós carregamos, não por causa da gente, mas porque a gente aprendeu com a geração anterior e nunca parou para questionar. E o que está acontecendo? A geração posterior, a nossa geração também, mas a geração posterior a nós, porque as crenças dela já caem, quer dizer, as suas crenças que você passou para ela, mesmo sem querer, já foram ficando por água abaixo, porque nós vamos questionando. Então, essa questão, por exemplo, né, que a gente estava falando dos pais. Quando a gente é pequenininho, aí o pai e a mãe falam assim, não, vamos lá na igreja conversar com Deus. E aí você vai lá para a igreja porque vai conversar com Deus. E aí Deus é aquele cara barbudo que está em algum lugar. Então é um homem que está em algum lugar, um velhinho barbudo. Não é uma mulher, não é uma criança, não é nada. É definido, entendeu? Então você fica com uma crença de do que é Deus. Então, essa é uma crença, por exemplo, que você carrega dos seus pais. E aí você vai estudar Vedanta em um dia, e aí você se vê assim questionando, caramba, será que Deus é uma personalidade? Espera aí, eu vou parar para pensar nisso melhor. E aí se desconstrói uma crença. E aí é aquele conflito. Quando eu começo a desconstruir as minhas crenças, quando eu começo a desconstruir as coisas que eu fiquei apoiado a vida inteira, aonde eu vou me apoiar de uma hora para outra? Eu não tenho mais onde me apoiar. Então, isso me dá um medo absurdo. Essa desconstrução me dá um medo absurdo. O quanto de preconceito social a gente ainda carrega sem querer, de vez em quando a gente se vê preconceituoso mentalmente, porque foi isso que as gerações anteriores passaram para a gente, entendeu? E hoje, antes de repetir aquela idiotice preconceituosa que era uma verdade para aquela geração anterior, hoje em dia eu penso e falo assim, cara, não, eu não posso tratar uma mulher do jeito que se tratava uma mulher há 100 anos atrás, porque isso era a crença de 100 anos atrás. Isso era uma crença, ou seja, não tem nenhum embasamento de uma mulher ser menos do que um homem. É uma crença. Não tem lógica, entendeu? Só que as pessoas iam repetindo a crença de que a mulher não pode votar, não, a mulher não pode trabalhar fora, não, a mulher não pode fazer isso. E aí existia a crença, por exemplo, de que outras raças, né, o negro, o chinês, o isso ou aquilo, por ter uma cor diferente da tua pele, era inferior a você. Quantas gerações não pensaram isso lá atrás e quantas gerações ainda pensam isso hoje? Mas em que isso está apoiado? Qual é o fundamento lógico disso? Nenhum. Mas é uma crença que vai se repetindo. A questão da própria alimentação. Antigamente existia o mito que dizia: você só vai ser saudável se comer carne. Só comendo carne que você vai ter força para levantar peso. E hoje em dia está mais do que provado que carne não tem nada a ver com desempenho, porque já tem Ironman aí que venceu a prova no Havaí, que é a prova mais dura de Ironman, sendo vegano. Tem grandes atletas aí
no mundo inteiro que são veganos. Então, o que acontece? Só cai o mito da carne quando alguém resolve questionar. Vem cá, faz diferença? Não faz diferença? Se a gente não questionar, a gente vai comer carne ad eterno. E eu não estou militando aqui para ninguém ser carnívoro ou deixar de ser carnívoro. Não é questão. Eu estou dizendo só como a gente como a gente acredita no que foi passado pelas gerações anteriores. Porque se eu for perguntar lá para minha avózinha, ela vai falar: come o seu bifinho sim, meu filho, porque só comendo bifinho que você vai ser forte. Porque ela não tem acesso à informação que veio depois, que existe hoje, entendeu? Então, todas essas coisas, né, todas essas crenças precisam ser desfeitas. A crença de que você é o seu pensamento, a crença de que você é a sua emoção, e lidar com essas emoções e pensamentos de forma objetiva, que é o que está sendo proposto por esse estudo. Ou seja, olha para a emoção e olha para o pensamento como eles são. Eles são objetos que estão aí. Daqui a 5 minutos pode ser que eles não estejam mais. E é isso que acontece. Só que você fica tão identificado, tão preso a essa ideia de que você é o que pensa, ou de que você é o que sente, ou de que você é esse corpício, que você está sempre sofrendo por causa disso. Você está sofrendo porque o seu corpo não é forte como você queria que fosse, não é magro como você queria que fosse, não é alto como você queria que fosse, que você não é isso, que você... Cara, você não é nada disso. Desconstruir todas essas coisas vai causar aquele desconforto que eu estava te falando, que é, e agora, quem é que eu sou? Espera aí, não é que você é nada, porque a gente não está falando de nada, a gente está falando de uma coisa que é muito sutil, mas que a gente não pode negar a existência. Você não pode negar o fato de que você existe. Isso você não pode negar. Senão nós temos aí um problema psiquiátrico forte. Mas o que você pode negar? Você pode negar o fato de que você não é estas coisas que estão se transformando o tempo inteiro. Então, vai sobrar alguma coisa, mas eu tenho que ter essa coragem de encarar essas crenças e ver o que vai sobrar. E o que vai sobrar ali sou eu.